Ora viva, boa tarde, caros telespectadores da TV Zimbo, a número 1 de Angola. Está no ar mais uma edição especial do programa Na Quadra com as Estrelas. Especial porque desta vez deslocamos a Portugal para entrevistar o professor Mário Palma, uma das maiores e grandes referências do basquetebol nacional e continental. Refira-me que Mário Palma foi treinador do Petro Atlético de Luanda, do 1º de agosto e da Seleção Nacional de Angola, 4 vezes campeão africano pela mesma seleção. Vamos, por favor, assistir na íntegra essa entrevista feita em Portugal ao professor Mário Palma. Professor Mário Palma, gostava, por favor, que falasse um bocadinho sobre o que foi a vivência do professor no tempo ou período pós-independência, isto em Angola, como treinador de basquetebol. Bem, essa história do basquetebol angolano começa em 80, quando nós ganhamos o primeiro campeonato da África de Júniores, em 80, em Luanda. Foi uma situação que ninguém esperava, porque nós, a nossa seleção estava a treinar há 2 anos e meio, mas sem praticamente ninguém saber disso. Foi 2 anos e meio depois da independência, em 75, que começou a Seleção Nacional a trabalhar. Organizou-se o Campeonato da África em 80 em Luanda. Essa seleção, com jogadores que com 2 anos de basquete, 3 anos de basquete, apresentou-se no Campeonato Africano em 80 e foi campeã. Foi uma surpresa muito grande, mas foi um trabalho muito violento, porque trabalhámos muitas horas. Chegámos a trabalhar no Lubanga, 2.000 metros de altitude, 7 horas por dia, 35 horas por semana. Para quem conhece um bocadinho do que é o desporto de alta competição, sabe que isso são volumes de treino muito elevados e também com uma intensidade muito grande. E essa equipa, eu lembro, fez cerca de 250 horas de trabalho em 3 meses e conseguimos ser campeões africanos. Tínhamos, portanto, uma equipa de jovens com muito pouca experiência, praticamente sem jogos de controle, mas que, através do trabalho que foi feito, conseguiu superar uma série de situações difíceis e ser campeão da África. No ano a seguir, fomos a Moçambique. O campeonato normalmente era 2 em 2 anos, mas o campeonato 80 tinha sido participado e, portanto, devia ser 79 em 80, e então o campeonato africano foi outra vez realizado em 81. Em 81 ganhámos outra vez o campeonato africano, portanto são os 2 primeiros títulos de Angola no basquetebol africano, que começa a revelar jogadores como o Zé Carlos Guimarães, como o José Jacques, por exemplo, 2 jogadores que saíram desse grupo de juniores para se tornarem grandes lendas do basquetebol africano. Eu depois, em 87, saí de Angola e voltei para Angola em 99, não é? E em 99, quando cheguei no restaurante onde eu estava a almoçar, houve um senhor general do exército angolano, portanto, que veio ter comigo, que sentou à minha mesa e perguntou se podia falar comigo. Eu disse, é evidente que sim. E então ele disse-me que eu não tinha bem a noção, mas que essas 2 vitórias que nós obtivemos, numa altura em que havia uma guerra violenta em Angola, especialmente com a invasão dos sul-africanos, tinha sido uma situação de motivação extraordinária para os militares que estavam na frente de combate, porque ouvirem os relatos e ouvirem as 2 vitórias de Angola contribuiu fortemente para que houvesse uma união maior entre as Forças Armadas, e que fez sentir ainda mais o país e fez sentir mais que valia a pena estar a fazer aquela guerra, porque era para o futuro do país, não é? Portanto, o basquetebol, como se vê em Angola, não foi só apenas um jogo, foi muito mais que um jogo. E depois é a continuação, não é? Depois eu treinei a Seleção Nacional de Angola até 2005, não é? Onde se obteve 4 títulos nessa altura, fomos 4 vezes campeões da África. E depois houve, claro, uma situação que foi que acontece muitas vezes, que é não haver já motivação, porque a nossa seleção tornou-se tão forte e tornou-se
tão superior às outras que era normal que se continuasse a ganhar títulos, como aliás se veio a passar. E eu decidi sair na altura, e por outras razões também, porque havia a promessa da naturalização angolana, isso não foi feito, não é? E eu acabei por sair de Angola porque recebi uma como é dizer, uma chamada do país da Jordânia, onde não havia praticamente basquete, não é? E eu decidi seguir caminhos difíceis, porque era um caminho difícil. Aliás, a Jordânia acaba por terminar no Campeonato do Mundo, que é uma coisa extraordinária, uma vez que praticamente não existia basquete no país. Nós, em 4 anos, conseguimos colocar a equipa no Campeonato do Mundo. Depois, pronto, eu vim para Portugal, depois eu regressei a Angola, a terminar o 1º de agosto. Há uma frase que se diz que nunca se deve regressar onde já foste feliz, não é? Eu não respeitei isso e as coisas não correram muito mal, porque nós ganhámos ainda 3 títulos, ganhamos a taça, ganhámos mais 2 torneios oficiais, não é? Dos 5 torneios oficiais ganhámos 3, que foi por um lado foi bom, mas por outro lado as coisas não correram nada bem, porque sabe, os treinadores têm que ter poder, a primeira coisa que é fundamental. E eu no 1º de agosto, quando regressei, o clube era diferente, a pessoa que normalmente trabalhava comigo já não estava no clube, e houve uma série de situações extremamente graves que infelizmente eu não posso de maneira nenhuma estar a falar sobre elas, porque se ficam comigo, não é? Porque eu era o treinador, perdemos o campeonato, se fui eu o responsável. Quando os treinadores perdem, são eles os responsáveis, não vale a pena estar a encontrar o A, o B ou o C, mas lamento porque era uma situação onde eu ia regressar e ia ficar. E, infelizmente não foi possível, não é? Porque por razões que me ultrapassaram, não é? E então eu saí, regressei, fiquei a treinar na seleção portuguesa durante vários anos, não é? Até que cheguei a um ponto em que vieram as novas regras FIBA, que alteram tudo, não é? E a seleção portuguesa depois, infelizmente, por problemas de fundamentalmente não ter jogadores com estatura e peso que possam competir, o basquetebol europeu e mundial evoluiu de uma maneira extraordinária. E o certo é que a seleção portuguesa, eu consegui levar a seleção portuguesa ao Campeonato da África, ao Campeonato Europeu, não é? Portanto, à fase final. Foi a segunda vez que Portugal conseguiu fazer isso, não é? E depois fiquei com uma equipa de transição com jovens que nem sequer jogavam no Campeonato Nacional, que eu andei a treinar e que hoje são jogadores com muita qualidade. E decidi que tinha chegado o momento de sair. Então fui à Tunísia já porque quando no momento em que estava a treinar a seleção portuguesa pedi autorização para ir treinar para a Tunísia porque precisava treinar, porque estava há muito tempo sem treinar. Treinávamos apenas 2 meses, isso era muito pouco. Na Tunísia fui campeão nacional. O presidente da Federação Tunisina pediu-me para eu ir treinar a seleção tunisina. E eu falei com a seleção portuguesa e disse-lhes que, portanto, depois de ter acabado a última classificação, disse-lhes que pronto, eu ia encarar um novo portanto, desafio, porque já não era possível ficar em Portugal, não é? E então fui para a Tunísia e a história é conhecida, nós fomos campeões da África, que classificámos para o Campeonato do Mundo, não é? Portanto, esta basicamente é a história dos últimos anos, não é? Que se passou, não é? Professor, por favor, eu gostava que falasse um pouco sobre a visão que tem o professor a respeito do atual basquetebol praticado em Angola. Eu nasci na Guiné-Bissau, sabe? E fui para Angola com menos de 1 ano. E estive lá até 1987. Passei a independência e fiquei lá. E contribuí para que dei a minha contribuição, mas não fui só eu, não é? Porque, como é evidente, houve muitos treinadores, muitos dirigentes, muitos jogadores que contribuíram para que o Angola se tornasse a maior potência do basquetebol em África, não é? Portanto, eu dei o meu contributo, foi um pequeno contributo, mas dei. E durante esse tempo todo, uma das coisas que eu quero realçar claramente é que Angola atingiu esta qualificação para ser a melhor equipa, a maior potência da África de todos os tempos, exatamente porque houve uma série de pessoas, e
contribuíram para que isso acontecesse. Não é? Eu quero falar, por exemplo, dos dirigentes da Federação, que tiveram um contributo, muitos deles tiveram um contributo excepcional, porque permitiram e deram condições à Federação, aliás, à Seleção Nacional, para que ela pudesse fazer estágios, pudesse competir, pudesse ter boas condições de trabalho, e, portanto, sem uma Federação a esse nível não era possível ter atingido o que nós atingimos. O próprio Governo da República, não é, que foi muito sensível a isso e que apoiou profundamente a Seleção Nacional, através das verbas que permitiram que a Federação pudesse utilizá-las da melhor maneira para que pudéssemos atingir o que atingimos. Os treinadores, muitos treinadores que foram extremamente importantes, porque sem bons treinadores não há nenhuma modalidade que possa obter sucesso. Eu lembro o Vitorino Cunha, que foi um treinador muito importante no desenvolvimento do basquetebol de Angola, no Vladimir Romero também, e noutros treinadores mais novos, como o Covilhã, como o Duarte, enfim, e outros. Eu não quero estar a ser injusto, foram tantos que eu não quero de maneira nenhuma estar, porque aqueles treinadores que anónimos trabalharam muitas vezes em clubes pequenos, não é? E que deram o seu contributo para que alguns jovens depois se transformassem em grandes lendas, não é? Pois os treinadores que treinavam, por exemplo, o Tonda, que treinou e jogou em clubes muito pequenos, e que todos esses treinadores que treinaram, por exemplo, isto é um exemplo, é claro, deram o seu contributo para que depois o Tonda fosse o que foi mais tarde, não é? Portanto, isto foi uma caminhada onde muitos jornalistas, não é, da parte do desporto, que tiveram um contributo extraordinário para a promoção da modalidade. Não podemos esquecer de maneira nenhuma essa área, tanto na rádio como na televisão, como nos jornais. Foram fundamentais no desenvolvimento do basquetebol de Angola. Sem eles não seria possível também fazer o que nós fizemos. E foi este contributo de muita gente, muitas pessoas, com um objetivo claro, que Angola se tornasse, na altura, aquilo que foi, que permitiu que o basquetebol de Angola atingisse o grau de extraordinária qualificação que atingiu, não é? Porque os campeonatos que se ganharam é uma coisa que acontece muito poucas vezes, e que se passou com uma seleção nacional que veio de uma guerra, que durante a Guerra Civil, precisamente, não é? Houve uma independência, não é? Depois houve uma guerra civil, houve uma fuga de quadros brutal, e o que é certo é que a Seleção Nacional de Basquetebol se tornou uma lenda em África, não é? E isso foi através do trabalho de muita gente. Pois é, esta é a entrevista com o professor Mário Palma. Estávamos na primeira parte, em que o professor Mário Palma esteve aqui a falar um bocadinho sobre o que foi efetivamente o basquetebol nacional na década de 80. Por favor, fique por aí, porque ainda há aqui muitas histórias interessantes para ouvir dessa grande referência do basquetebol continental. Pois é, e a segunda parte do nosso programa é essa entrevista com o professor Mário Palma, a partir de Portugal. Vamos então acompanhar o que tem aí e ouvir o que tem a dizer o professor nessa segunda parte. Professor, por favor, já agora, muito obrigado pela excelente visão relativamente ao atual estado do basquetebol angolano. Pode falarmos um bocadinho sobre aquilo que foi o empenho dos jogadores, aquilo que notou dos jogadores quanto profissionais, o compromisso que tinham para com a seleção, para com o país, especialmente a mentalidade que estes demonstravam como jogador quando os treinava? Bem, e eu falei de muita gente, quer dizer, que teve influência, não é? Acabei de falar nos jornalistas, mas basicamente quem ganhou foram os jogadores. E a verdade, o facto de Angola ter conseguido ganhar tantos campeonatos, para além de tudo aquilo que eu disse antes, não é? Que foi fundamental, mas importante foi, porque são eles que ganham, são eles que jogam, foi a Angola ter tido a sorte de ter um grupo de jogadores ao longo desses anos todos absolutamente extraordinário, porque jogadores com uma capacidade de sacrifício, com uma atitude, com respeito pela bandeira do país, com um desejo de ganhar. Por exemplo, antes dos campeonatos da África, nós fazíamos estágios de quase 3 meses fora do país, longe da família, jogadores longe da família. Que nenhum grupo, ao longo destes anos todos, conseguiria ter feito aquilo que os dois fizessem.
E o certo é que passou de geração para geração e os jogadores que vieram na geração a seguir seguiram os mesmos exemplos dos jogadores anteriores e fizeram da mesma maneira, não é? E isso está lá. Os jogadores não perderam essa. Claro que haverá alguns problemas. Portanto, o facto de Angola ter perdido 2 campeonatos não significa absolutamente nada, porque conta a maravilhosa história da seleção de basquetebol de Angola. Portanto, como eu disse, somarmos tudo aquilo que eu disse sobre quem participou, se somarmos ao facto de haver jogadores absolutamente extraordinários, o que proporcionou foi uma cena de vitórias absolutamente extraordinária que nunca nenhum país conseguiu. Aliás, eu penso que em nenhuma modalidade, em nenhum país do mundo se conseguiu fazer aquilo que Angola fez no basquetebol, a nível de continente. E, portanto, os angolanos devem estar profundamente, aliás, sempre estiveram, aliás, a seleção de Angola sempre fez parte. Sabe que eu às vezes dizia que treinar a seleção de Angola era a mesma coisa que estar no do Brasil a treinar a seleção de futebol, porque havia não sei quantos milhões que percebiam profundamente do jogo e que tinham as suas opiniões e que se a equipa por qualquer razão não jogasse bem ou se tivesse alguma derrota, a população angolana ficava extremamente magoada porque a seleção fazia parte de si própria. E eu espero que isso aconteça, não é? Espero que isso aconteça, apesar de ter graça a Tunísia, mas espero que isso continue a acontecer, não é? E que no futuro o facto de se ter perdido 2 campeonatos não diz absolutamente nada, não diz, é uma coisa natural. O não normal, o completamente inacreditável, era o facto de se conseguir ganhar tantos seguidos. Portanto, inclusivamente, eu acho que Angola aprendeu uma lição que no futuro não basta mandar as camisolas. Eu acho que chegou um momento em que bastava mandar as camisolas e ganhava-se, porque as equipas tinham tanto medo que não eram capazes de conseguir competir. Certo é que depois, é claro, perdeu-se uma vez e depois a partir daí é natural que as outras equipas tenham apercebido que podiam ganhar mais vezes e foi o que se passou. Para aquilo que eu sei, pelos jogadores que Angola tem nos Estados Unidos, pelos jovens que estão a aparecer, Angola vai continuar a ser uma grande potência no basquetebol africano e vai continuar a ganhar campeonatos e vai com certeza fazer com que os angolanos continuem a ser muito felizes, porque ao longo destes anos a Seleção Nacional de Angola, se uma coisa fez, foi tornar os angolanos felizes. Não é? Como acha que deve ser lembrado o Jean-Jacques, professor? Em relação ao Jean-Jacques, ele começou a jogar comigo no Campeonato Africano de 1981 na Seleção Nacional. Não é? Nós fomos campeões da África, onde ele já teve uma interferência absolutamente extraordinária, porque foi o jogador que em termos internacionais mais sucesso teve em Angola, não é? Aliás, fora de Angola, não é? Porque jogou em vários países, jogou em Espanha, jogou em França, não é? Jogou em Portugal, jogou, enfim, não é? Com uma mentalidade muito forte que não admitia a derrota, jogava sistematicamente só para ganhar. Ganhar era. Nós, quando jogávamos no Benfica, nós tínhamos o lema de ganhar só traz vantagens, não é? E ele seguia ao risco essas regras, não é? Teve uma carreira extraordinária, brilhante. Foi, durante muitos anos, o melhor jogador africano de basquetebol, não é? Claramente. É a grande estrela do basquetebol. Se falarmos em estrelas, ele, em termos internacionais, foi a grande estrela do basquetebol angolano, claramente. Nós temos que reconhecer isso. E foi um dos jogadores que me ajudou profundamente na minha carreira como treinador também. Ele foi um dos outros jogadores que teve muita influência no desenvolvimento da minha carreira. Como se sabe, os treinadores vivem dos seus jogadores, não é? Portanto, se os jogadores não forem capazes e competentes, só se ganha com bons jogadores. Também se perde com bons jogadores, mas não se ganha sem bons jogadores, não é? E basicamente o Jacques ter trabalhado tantos anos comigo teve influência muito grande também no desenvolvimento da minha carreira e ganhou vários campeonatos da África comigo também, como sabe, não é? E se falarmos do jogador, daquilo que realmente teve um impacto extraordinário, não só em Angola, como também a nível internacional, o Jean-Jacques foi claramente o jogador número 1, não é? Exatamente, porque se impôs não só em Angola como em todo o mundo e
foi o jogador com mais influência do basquetebol angolano, claramente. Desta feita, professor, atendendo o que estava agora aqui a referir, como acha que deve ser lembrado o Vítor Almeida? O que Vítor Almeida é o base da Seleção Nacional, que estamos a falar de histórias de jogadores, não é? Não podemos falar de todos, mas pronto, estamos a falar de alguns. O Vítor Almeida é o base que foi o jogador decisivo na vitória do Campeonato Africano de 1980, depois fez nós estávamos a perder por 8 pontos, faltavam 55 segundos e conseguimos empatar o jogo através do último lançamento que ele fez, e que a bola ia no ar, o jogo acabou e conseguimos empatar o jogo. Foi um jogador que, quando começámos a trabalhar com a seleção, era um jogador extremamente difícil, porque uma das coisas era faltar aos treinos, no princípio, não é? Bem, mas eu via nele um jogador com um potencial extraordinário. E acabou por ser decisivo. Fez um campeonato absolutamente extraordinário. Quer dizer, essa bola final eu ainda hoje vejo essa bola, porque é uma bola que eles é que têm a bola, o base adversário vai receber um bloqueio lateral, ele passa por trás, decisão dele, passa por trás do defensor, vai e já sabe o que é que ele vai fazer, rouba-lhe a bola. Rouba-lhe a bola e entra em contra-ataque, já só falta. O jogo está a acabar. Ele vai e chega à linha de lance livre, como já não tem tempo, levanta o joelho e faz um lançamento que é extremamente difícil. A bola bate na tabela e entra. É uma jogada que eu até hoje está na memória. Fomos ao prolongamento e no prolongamento ganhámos. Claro que depois desses problemas ao início tornou-se um jogador sem problema nenhum, evoluiu. Nesse processo todo eu fui motivando os jogadores e fui fazendo algumas coisas para que eles se tornassem homens. E eu depois, quando voltei a Angola, já muito mais tarde, porque ele depois ele depois começou a jogar em sério, depois deixou porque ele tornou-se empresário e deixou de jogar basquete. E eu, quando cheguei a Angola, ele estava à espera de mim. Foi ter comigo. E sabe o que é que ele me disse? Que o sucesso só aparece à frente do trabalho no dicionário. Primeiro no dicionário, primeiro trabalho. Aliás, na vida, no dicionário, primeiro sucesso e depois trabalho, mas na vida, primeiro trabalho e depois sucesso. Foi isso que ele me disse. Isso tinha ficado na memória, que era uma das frases que eu utilizava, motivacionais que eu utilizava nessa altura, para que os jogadores percebessem que sem trabalho não podíamos ter sucesso, era impossível, não é? No dicionário, sim, se fosse ler dicionário, sucesso primeiro, trabalho depois, mas na vida, primeiro trabalho, depois sucesso. E foi isso que ele me disse. E isso foi de tal maneira extraordinário que depois ele levou-me aos estúdios que ele tem de gravação e tudo, e quer dizer, ele disse-me a mim, foi isso que está aqui, é conseguido através dessa frase. Nunca mais me esqueci disso. E veja que, ao princípio, aquilo era não trabalhar, era voltar a tudo, era bazar. E depois, através daqueles 2 anos e tal de trabalho que nós fizemos, não é? Ele tornou-se um homem e o basquetebol nesse aspecto ajuda muito, não é? O desporto é fundamental. Aliás, eu aconselho a que todos os pais, se tiverem a possibilidade, especialmente em esportes coletivos, metam os seus filhos a jogar desporto coletivo, porque os ajuda muito, muito, muito. E o certo é que este jogador foi um jogador fundamental nessa vitória. Depois se tornou um empresário com um nível superlativo e através disto. Eu estava lá e disse isso. Veja só que isto passaram-se 20 anos quase. Hein? E não se esqueceu disso. Isso é muito importante e hoje continua. Eu estive com ele aqui há uns anos atrás. Ele veio aqui um bocado doente, não sei como é que está, se as coisas melhoraram agora, mas já então num plano ainda superior, com um nível muito grande, devido ao facto de aprender que primeiro trabalho, depois sucesso, não é? Como acha que deve ser lembrado o Baduna? O Baduna foi um jogador que eu conheci na Seleção Nacional, não é? Um jogador com talento absolutamente fenomenal, não é? Um grande jogador. E que tem uma história engraçada, que é o facto que eu já referi, de ele ter jogado no salvo jogo com o Senegal, onde nós estamos a perder por 14 pontos, não é? Onde ficamos sem nenhum jogador do 5 inicial, porque ficaram todos com 5 faltas, com exceção
dele, não é? E que ele faz uma segunda parte absolutamente extraordinária e é dessa segunda parte que nós acabamos por beneficiar para ganhar o campeonato nacional. Um jogador com capacidade de penetração, de drible, de lançamento de 3 pontos, não é? Defesa, de ressalto, não é? De finalizar situações em contra-ataque, era fortíssimo nessa área também, não é? E tornou-se também uma estrela no basquetebol angolano, não é? E nesse campeonato de 2001 é um jogador completamente decisivo nessa vitória, não é? Porque sem ele nós não tínhamos ganho aquele campeonato, não é? Professor, fora os mais de 20 pontos que ele acabou fazendo isso em Marrocos, como acha que deve ser lembrado o Baduna? O Baduna tem que ser lembrado como, olha, o jogador que em Marrocos, na segunda parte, destruiu o Senegal, não é? Quer dizer, para além de muitas coisas que fez, para além de ser campeão da África, para além de ser campeão, para além de ser um jogador extraordinário em termos contra um, ele tem um jogo que é um jogo da vida dele, na minha opinião, que é esse jogo contra o Senegal, na segunda parte contra o Senegal no Campeonato Africano, em Marrocos, onde ele, sozinho, é uma coisa inacreditável. Só ele é que marcou pontos. Só ele é que marcava pontos. Ele houve um período que marcou não sei quantos pontos seguidos, quer dizer, só ele sozinho. O Senegal depois começou a perder, veio fazer pressão. E ele, em campo aberto, era um jogador perigosíssimo, não é? Era completamente impossível, quer dizer, pará-lo, não é? Quer dizer, o Senegal quis recuperar a desvantagem indo para depois de estar a ganhar por 14, nós conseguimos passar para a frente e depois eles pensaram que com a pressão a todo o campo podiam resolver o problema. Era, com o jogador como a Baduna isso era completamente impossível porque ele é completamente imparável a jogar um contra um todo o campo, não é? Ninguém o conseguia parar, não é? Portanto, aquilo foi um desastre total para eles, não é? E ele fez uma exibição fenomenal e eu acho que isso deve ficar lembrado para a história como a segunda parte do Baduna contra o Senegal e que nos deu o campeonato africano em 2001, não é? Qual é a mensagem que deixa para o Baduna? O Baduna é uma mensagem de amizade, sabe? Porque o Baduna é um jogador com uma capacidade extraordinária, mas também um jogador com um ego muito grande, normalmente estes jogadores têm um ego grande, não é? E que não era fácil. Às vezes havia pequenos conflitos, não era nada normal, que são coisas normais. E depois dos Jogos Olímpicos de Atenas, onde ele já não joga, onde ele não joga, já não. Nós tivemos nesses Jogos Olímpicos, perdemos por 2 pontos com Porto Rico e perdemos por 5 pontos já não sei se não foi não, isso já foi em Atenas, não foi? O primeiro jogo foi o outro foi em Sydney, não. Perdemos 2 pontos com o Porto Rico e lesionaram-se os 3 jogadores, quer dizer, foi o Baduna, foi o Lutonda, não é? Que também não jogou, se lesionou, no lançamento lesionou-se no coisa, e foi o Vida de Carvalho também que se lesionou. Portanto, nós ficámos sem os 3 jogadores nos Jogos Olímpicos, quando estão as demais equipas do mundo, ficámos sem os 3 jogadores no jogo, não é? E aquele problema do Baduna era o problema das costas, não é? E eu na altura, e é por isso que eu estou a falar nisto, acho que é a altura de pedir desculpa. Porque depois, mais tarde, veio-se a verificar que aquilo era realmente uma lesão complicada que não tinha solução. Porque eu estava a jogar normalmente e depois de repente deixou de jogar, queixava-se as costas, queixava-se não podia dormir e aquilo foi o esforço que ele fez nos primeiros jogos, não é? E na altura como nós precisávamos muito dele, como ele ajudou muito importante, eu na altura disse-lhe 2 ou 3 coisas que não foram as mais corretas, não foram aquelas que eram as verdadeiras razões para ele não estar a jogar, não é? Eu já falei com ele sobre isso, não é? Mas de qualquer maneira gostava de dizer publicamente e dizer-lhe que agradeço-lhe profundamente o esforço que ele fez nesses Jogos Olímpicos, com aquela lesão, ter jogado, porque foi ao contrário, ele nem sequer devia ter jogado. Que, aliás, é uma coisa grave, porque o Carlos Madeira não joga também, porque está lesionado, tem que ficar deitado. Veja só como é que nós fomos, o Olímpia era um miúdo, não é?
O Carlos Almeida não joga, porque vem com uma lesão das costas já antes do campeonato começar, já não jogou. Depois temos os 3 jogadores que se lesionam. Os 3 mais o Carlos Almeida, 4, está a ver? Quer dizer, os 4 melhores jogadores da base extremos da seleção deixaram de jogar, não jogaram esses Jogos Olímpicos. O Walter joga com o menisco fraturado. Quer dizer, quis jogar, e depois, logo no dia a seguir, a acabar os Jogos Olímpicos, ele foi operado. Você veja que os espíritos de sacrifício dos jogadores, não é? E em relação ao Baduna, eu queria que ele percebesse que já foi resolvido, mas de qualquer maneira não foi justo. E acho que devo lembrar isso, porque ele fez um esforço extraordinário para jogar. E eu não tinha essa noção, porque ele estava a jogar normalmente, ele estava a fazer um esforço muito grande. E eu encarei as coisas ao contrário quando não foi assim. Não é? Ele tinha razões objetivas para não ter jogado, e eu envio-lhe um abraço profundo e agradecimento profundo por aquilo que ele fez nesses Jogos Olímpicos. Essa entrevista boa com o professor Mário Palma, aqui nessa segunda parte o professor acabou falando um pouco daquilo que foi a vivência e não só também o desempenho dos jogadores no tempo que esteve efetivamente a treinar a seleção. Fique aí, que ainda temos aqui muita coisa interessante a ouvir e descobrir dessa grande figura do basquetebol africano. Pois é, estamos de volta, é a terceira e última parte do nosso programa. Hoje é especial com o professor Mário Palma, gravado a partir de Portugal. Vamos acompanhar o que tem a dizer o professor agora. Como acha que deve ser lembrado o Miguel Lutonda, professor? O Lutonda é um caso especial, porque o Lutonda eu só o conheci quando voltei a Angola. Portanto, quer dizer, em 87 saí, voltei a Angola em 99, 98, final de 98. 99, e o Lutonda fazia parte da equipa, e a mim diziam-me que era um jogador fora de série, quer dizer, quando eu cheguei. O Lutonda, as características do Lutonda eram características que ele utilizava bem, mas ele jogava a 2, jogava na posição 2, ele não era um 2, não tinha estatura, não tinha peso, não podia defender os 2 das equipas adversárias normalmente, não é? Em função disso, eu falei com ele e disse-lhe que íamos trabalhar para ele se tornar um 1. Isso levou 6 meses, e foi durante o campeonato, não é? Todos os dias, onde houve os altos e baixos, onde ele, que durante toda a sua vida foi a estrela da equipa, o jogador que marcava pontos, o jogador que fazia. E o Lutonda perdeu muitos anos da vida dele, por razões que eu desconheço e por razões de visão, porque se o tivessem tornado num base, como ele foi tornado, depois tivemos 6 meses, levou 6 meses aquilo, depois as coisas estabilizaram, era difícil para ele, não é? Mudar a maneira de jogar, não é? Em que o base primeiro tem que ver claramente como a equipa joga, não é? Controlar o jogo, chamar os set plays que a equipa vai utilizar, não é? E utilizá-los de maneira que ver os outros 4 jogadores em que condições é que eles estão, qual é o que está em melhores condições para receber a bola, enfim, essas coisas todas, não é? E fizemos isso, mas fizemos isso de uma maneira em que ele não só passou a ser base, mas não perdeu as qualidades, para não perder as qualidades de anotador, não é? Portanto, porque ele é um base anotador. Portanto, transformámos o Lutonda num 2, num base anotador. E foi a partir daí que o Lutonda se torna o extraordinário jogador que foi. Ele era um jogador com potencial muito grande, mas na Seleção Nacional não jogava, com 28 anos. E para mim, e depois tornou-se num super jogador, estou a falar de um super jogador, um super base, não é? Que aliás depois recebeu muitas propostas para jogar fora do país, mas que o contato que ele tinha no Pedro Rosto não permitia sequer que essas equipas pudessem chegar, não é? O toda aquela maneira, não é? Foi o melhor jogador que eu tive até hoje a treinar. Nunca tive nenhum jogador com aquela capacidade de treino. O treino começava e às 2 horas e meia, 3 horas do treino de corresse ele treinava sempre a 100%.
Inclusive, quando havia paragens de beber água, já lá estava ele a tentar fazer-se mais, praticamente nem bebia água, estava sistematicamente. Ele é hiperativo, não é? Não para, não é? E tinha uma capacidade no treino absolutamente extraordinária. O Lutonda foi o número 1 de todos os jogadores. Eu estou a falar de todos os jogadores, não estou a falar de jogadores angolanos, estou a falar de todos os jogadores que eu treinei até hoje. O Lutonda foi o melhor jogador em termos de atitude no treino que eu tive até hoje, não é? E claro, era um jogador com uma capacidade absolutamente extraordinária, quer dizer, mentalmente fortíssimo, não tinha medo de nada, assumia sempre as responsabilidades. Se tivesse que haver um último lançamento, estamos nós a perder, ele falo-ia, assumia a responsabilidade de lançar. Sabe que há muitos jogadores que não fazem isso, têm medo e, portanto, passam a responsabilidade para os colegas. Ele nunca se cortou nessa área, sempre assumiu todas as suas responsabilidades, não era um colega da equipa extraordinário. Portanto. E ele era um jogador. Pronto, foi enquanto eu estive em Angola a treinar os últimos 7 anos, foi ele a grande estrela da basquetebol angolano, sem dúvida nenhuma. Ele foi o jogador. A Lutonda foi o jogador, a todos os níveis. É um jogador a quem eu agradeço tudo, porque, aliás, já lhe disse isso pessoalmente, e que nunca mais vou esquecer. Não é? Os outros também não, mas o Lutonda é muito especial pela humildade, pela atitude, pelo humor, não é? Tinha uma capacidade plástica de imitar os jogadores, os gestos técnicos, quer dizer, extraordinária, não é? E era amado pelos colegas, não é? Professor, que mensagem gostava de deixar para o Miguel Lutonda? Bem, ele hoje é treinador, ele vai ter que se lembrar de novo e incutir isso nos jovens, que o basquetebol é um desporto coletivo, não é? E que deve continuar a fazer aquilo que fez sempre, que é a amar o jogo. E hoje, como treinador, porque sabe que muitas vezes os jogadores veem a árvore e o treinador tem que ver a floresta. Ele hoje não pode ver a árvore, ele tem que ver a floresta, não é? E é isso que eu lhe digo, ele tem que ver a floresta, tem que fazer com que os seus jogadores sigam uma via coletiva, que o jogo é coletivo, não é? Que se prepare cada vez melhor. Ele tivemos a falar sobre o nível 3, por ver se ele vem tirar aqui o nível 3, porque isso é importante, não é? E acho que ele tem condições para vir a ser um excelente treinador, não é? E portanto, espero que o Lutonda consiga, como treinador, depois, no futuro, aquilo que conseguiu como jogador, não é? Qual é a mensagem que deixa para o Jean-Jacques? Não, nós somos amigos, de vez em quando vemos, agora nos vimos no último campeonato africano, não é? Ele está. Eu não sei se ainda está na Fração, já não está na Fração, não é? Já não pertence aos órgãos diretivos da Fração. Penso que hoje está ligado mais a uma igreja, não é? Preocupa-se com o bem dos outros, que isso é muito importante, não é? E deixo-lhe uma mensagem de agradecimento. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeste por mim. Qual é a mensagem que deixa para o Vítor Almeida, professor? Continuo a fazer. Espero que a saúde. Eu, quando estive aqui com ele, a saúde dele não estava muito boa. Não sei como é que as coisas agora estão. Espero que as coisas estejam bem, é nesse nível. Portanto, o máximo de saúde possível. E continuar na senda que continuou de empresário com grande sucesso, e que não se esqueça do lema que trabalho primeiro e sucesso depois. Professor, muito obrigado por esse tempo que nos podes proporcionar aqui o programa Na Quadra com as Estrelas. Foi de facto bom, muito bom vir a experiência que o professor teve em Angola, ter falado efetivamente sobre os bons e maus momentos dos jogadores. Muito obrigado por tudo. Este programa é um programa muito interessante e muito importante para o basquetebol de Angola, porque homenageia velhas glórias do basquetebol, que isso é muito importante para não deixar morrer aqueles que realmente foram importantes no basquetebol angolano, divulga a vivência dos atletas e, portanto, contribuíram muito para que o basquetebol angolano se desenvolvesse e fosse maior e melhor, não é? Discuto o atual estado de como está o basquetebol angolano, e isso é muito importante, porque o basquetebol angolano tem uma importância, como eu já expliquei, vital
em tudo aquilo que Angola é hoje. Faz parte da história de Angola. O basquetebol é a única modalidade que faz realmente parte por razões que nós sabemos, políticas e tudo isso, que faz parte da história e que foi extremamente importante em momentos decisivos, quando houve a Guerra Civil, quando houve aqueles problemas da guerra, que teve uma influência decisiva histórica no desporto angolano. E, portanto, por tudo isso, eu elogio claramente esta iniciativa. Espero que as coisas continuem a correr bem e que podem contar comigo, não só vocês como Angola em si, porque eu, como sabe, sou angolano também, e tudo aquilo que for necessário eu darei a minha ajuda, porque Angola continua no coração e não só. E, portanto, muito obrigado por tudo. Estamos no fim do nosso programa, essa edição especial gravada a partir de Portugal com o professor Mário Palma. Estamos juntos e até a próxima.